Gostaria de começar fazendo algumas perguntas hoje. E a minha primeira pergunta é: quem aqui o dia demorou muito para passar? Você virou e falou assim: nossa, hoje o dia não passa, não tá dando. Quem hoje o dia demorou muito pouco para passar? Passou muito rápido, piscou e você nem viu. Levanta a mão. Passa muito rápido, né? E é engraçado que a gente tem essa dinâmica de tem dia que vai correndo e tem dia que fica estagnado, que parece que é uma semana num dia só. E acontece muito isso na nossa vida, né? A gente passa o tempo, a correria, ela acaba nos atropelando no dia a dia. Você simplesmente esquece tudo que aconteceu no dia, aqueles dias talvez rápidos. Você pensa assim: nossa, já estou na igreja, já chegou 8 horas, já estou aqui, já cheguei em casa, já fiz isso. Parece que voou o tempo e você nem viu passar, você nem viu o que você fez, nem viu o que aconteceu. E eu tenho uma pergunta hoje de novo, mais uma. Quem aqui fez alguma coisa hoje no automático? Não sei, você acordou, passou alguma coisa ali, fez alguma coisa no automático hoje? Levanta sua mão. E a realidade é que todo dia a gente faz algo automático, né? Todos os dias a gente coloca para fazer alguma atividade específica o piloto automático e vai fazendo aquilo ali como se não fosse nada. A gente esquece do nosso cérebro parece, né? E a gente faz aquilo repetidamente e nem está prestando atenção naquilo que está fazendo, basicamente. E tem uma história relatada num livro que eu li há alguns dias atrás. Ela é uma história desse livro, chama O Poder do Hábito. E ela é muito interessante, eu gostei bastante e gostaria de trazer para você essa noite. Ela fala, e eu vou simplificar bastante ela, é um senhor que ele acabou tendo uma doença muito grave e ele acabou perdendo uma parte do cérebro que os cientistas acreditavam que processava meio que o dia a dia, as tarefas que a gente realiza. Ele perdeu essa parte do cérebro. E aí, ele começou a esquecer muito rápido das coisas. Qualquer coisa que fazia ali, depois de 14 minutos, ele já esquecia aquilo, já perguntava de novo. Era aquela famosa amnésia, sabe? Quando a gente brinca, assim, geralmente com uma outra pessoa. O que você disse mesmo? Ah, será que eu já tomei o remédio de Alzheimer? Aí você procura lá no Google e já tá roxa a barrinha que você já procurou aquilo. É nesse sentido. E ele teve esse problema de verdade, esse senhor. E para o tratamento dele, ele começou a ser estudado por um doutor que chama Dr. Charles. E esse homem que o Dr. Charles estava estudando, ele não conseguia se lembrar de quase nada da vida dele. Ele achava ainda que ele estava 20 anos atrás. Quando perguntavam para ele quantos anos você tem, ele falava 65. E ele já tinha, acho que mais de 70 e poucos. E ele ficou meio que preso naquela memória. E ele sempre achava que ele estava ali e ele esquecia das coisas muito rapidamente. Ele não conseguia gravar nada que fosse atual. E o Dr. Charles começou a estudar esse homem. E num desses encontros com esse homem, ele estava sempre testando ali para ver até onde a mente dele conseguiria ir. E qual que era o efeito da amnésia de verdade, o que estava acontecendo ali com aquele paciente. E uma vez foi muito interessante, porque ele falou para esse paciente: olha, o senhor consegue me falar qual dessas portas aqui? Aí ele olhou assim na sala inteira dele, qual dessas portas, tinha umas 5, 6, qual dessas portas leva para a cozinha? Ele falou assim: eu não faço ideia. Na própria casa dele, ele não sabia qual porta que levava para a cozinha. Aí ele ficou pensativo sobre isso e ele estava testando uma teoria. Ele falou assim: e quando você está com fome, para que porta que você vai? O que você faz? Aí ele falou: eu faço assim. Levantou, abriu a porta da cozinha e pegou alguma coisa para comer. Ué, o Dr. Charles ele ficou meio confuso com isso. Como é que pode um homem que não sabe qual que é a porta da cozinha
Quando tá com fome, levantar e ir para a cozinha pegar alguma coisa. E isso é muito interessante porque ele começou a perceber esse padrão dentro dele, dentro desse paciente. E não só ir para a cozinha, ele tinha vários outros hábitos que ele construiu que estavam ditando a vida dele. Por exemplo, esse senhor, esse paciente, ele saía todo dia de casa num ponto e agora você imagina, né, o desespero, ele era casado, da mulher dele, quando ele saía de casa, uma pessoa que não lembra nada que você falou 2 minutos atrás, 14, totalmente, assim, sem noção nenhuma do que está acontecendo. Imagina essa pessoa sair para a rua, o desespero da mulher. E ela ficou desesperada a primeira vez que ele saiu para a rua. E aí ela saiu, começou a perguntar, procurou os vizinhos, e ela não achava esse homem, não achava esse homem. Aí ela falou assim, não, vou voltar em casa, pegar o celular e ligar para a polícia. Quando ela chegou lá na casa dela, ele estava sentado na poltrona, fazendo umas coisas lá, e ele tinha pego uma pinha numa esquina, longe de casa. Aí ela ficou contristada, né? Ela falou assim, uai, como que você conseguiu voltar para casa assim? Você não lembra nada, você não lembra nenhum caminho? Aí ela levou ele para uma esquina assim e falou assim, uai, qual dessas é tua casa? Ele não lembrava, mas como que ele conseguia voltar para casa? E aí isso se repetiu e o Dr. Charles foi estudando isso. Todos os dias ele fazia isso, ele saía de casa, ele dava uma voltinha, pegava alguma coisa. Ela falou que ele pegou uma pinha, um jornal de um vizinho, e depois um cachorrinho um dia, ele levou para casa e ficava assim, numa rotina constante. E é interessante que em tudo isso, em todas essas histórias, o Dr. Charles ele constatou alguma coisa que anos mais tarde foi comprovada e a gente consegue olhar isso até hoje. O ser humano é guiado pelos seus hábitos. E se você for parar para pensar, isso faz muito sentido, né? Porque aquilo que você faz todo dia define aquilo que você é. Se você sai todo dia para trabalhar, você é um trabalhador. Se você faz todo dia pão, você é um padeiro. Se você faz todo dia corta carne, você é um açougueiro? Não, calma. Mas a gente tem várias coisas que a gente faz todo dia e essas coisas elas vão se empilhando e elas são os nossos hábitos. E esses hábitos constroem quem eu e você somos hoje de manhã, hoje por essa noite e hoje no dia a dia também. E é muito interessante porque nós, como crentes, nós devemos ter hábitos diferentes das pessoas do mundo. Porque o que difere um crente de uma pessoa do mundo também vão ser os hábitos. Uai, se a pessoa do mundo ela vai para balada, ela bebe, ela faz outras coisas, fuma, conta várias mentiras, trai. Se ela faz tudo isso, isso daí são hábitos. Então, um crente ele tem que ter hábitos bons, hábitos diferentes daquilo que o mundo faz. E aí a gente entra no versículo tema dessa noite, que é Romanos 12, 2, e fala assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso aqui é o que a gente vai focar hoje à noite. A gente vai falar sobre não ser conformados com esse mundo e ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, a gente tem que renovar aquilo que está dentro da nossa mente, que guia o nosso dia a dia, que constrói os nossos hábitos e constrói o que você e o que eu somos todos os dias das nossas vidas. A gente vai ver hoje como que esses hábitos, como que essa pilha que a gente faz, como que eles são criados. Como que você cria um hábito? Por exemplo, de levar seu cachorro passear, de escovar os dentes numa hora específica, de passar o desodorante. Como você criou esse hábito? A gente vai ver isso hoje. A gente vai ver como também mudar um hábito. Sabe aquele hábito que você não gosta, que você quer mudar? Você fala assim, nossa, eu não gosto que eu faço isso todo dia. Que eu vou lá e tomo um café na empresa todo dia. Eu não gosto de fazer isso. Quero mudar esse hábito. A gente vai aprender como fazer isso também hoje. E também
como mudar esse hábito e colocar novos hábitos no lugar, novos bons hábitos. Vamos supor, ao invés de tomar café, eu vou e pego um copo de água e fico ali, construo esse hábito de todo dia ir lá e pegar um copo de água. E a gente vai ver como manter esse hábito. Porque a maior dificuldade de criar um novo hábito, de substituir um velho, é que você tem que manter ele muito tempo. Todo mundo vai conseguir fazer alguma coisa por 7 dias, você concorda comigo? Qualquer um de nós aqui, se falasse, ia conseguir, sei lá, correr 5 quilômetros 7 dias. Mas e depois de um mês? Você ia estar correndo 5 quilômetros? Você ia parar na metade. Você ia ver que um dia você não ia ter meia ali na gaveta e você ia falar assim, hoje eu não vou porque eu não tenho meia. Então a gente vai ver como que a gente constrói, cria um hábito, como que a gente tira os maus hábitos, coloca bons novos no lugar e como que a gente mantém eles ao longo das nossas vidas. E o primeiro ponto que a gente vai falar hoje vai ser sobre o loop do hábito. O que isso significa? Esse doutor Charles, quando ele foi vendo aquele paciente, ele entendeu algumas coisas. O hábito daquele paciente era o que guiava ele. E ele percebia que esse hábito, ele tinha alguns padrões específicos. O que são esses padrões? Você pode estar vendo aí. O primeiro padrão é o gatilho. O que é o gatilho? É quando você está ali, vamos supor, desse hábito de chegar no serviço, você chega e sente o cheiro de café. Esse é um gatilho. E aí, quando você sente o cheiro de café, chega o segundo ponto. O segundo ponto é a rotina. O que é a rotina? É aquilo que você faz quando você teve o gatilho. Então, o que é a rotina de quem toma um café depois de sentir o cheiro de café? É tomar o café. Você vai lá e pega o café. E aí você toma o café. E aí o terceiro é a recompensa. O que é essa recompensa? Quando você vai lá, você toma um café, você sente, sei lá, quente na boca, você sente o cheiro do café, você se sente mais energizado por algum motivo. Então, todos esses 3 pontos existem num hábito. E você vai perceber que todos os hábitos existem esse padrão. Por quê? Hábitos bons e ruins, eles vão ter esse mesmo padrão de ação. E explicando um pouco mais sobre hábitos, né? Por que a gente cria hábito? Porque no nosso dia a dia, eu e você, a gente tem que pensar em muita coisa, você concorda? A gente pensa, nossa, o que eu vou fazer amanhã? A gente fica muito preocupado com o futuro, né? A gente fica pensando no amanhã, a gente pensa no que tem que fazer hoje mais tarde, a gente pensa naquilo que aconteceu, e a gente fica pensando várias e várias coisas. Isso vai consumindo a nossa mente. E o nosso cérebro, ele quer ao máximo guardar energia. Então ele fala assim, nossa, para eu não ter que ficar gastando energia pensando nesse tanto de coisas, eu vou criar um bloquinho aqui, que quando chega o momento, eu falo, ó, faz esse bloquinho aqui. Aí eu vou lá e faço. E aí a gente percebe que essa parte do cérebro que faz isso é uma parte lá no meio. E é interessante isso porque as nossas decisões são tomadas na parte mais externa. Então, quando você vai fazer alguma coisa nova, você está acionando a parte externa do cérebro. Mas quando você faz o seu dia a dia, aquele hábito, aquilo que você repete todo dia, você está acionando uma parte lá dentro do cérebro, que é uma parte lá no fundo, que ela está como se fosse em camadas mais baixas do cérebro ali, que ela já está mais cristalizada, as ações estão mais fáceis de serem feitas. É o hábito que a gente construiu. E alguns exemplos de hábito que a gente tem também, esses daí são exemplos pessoais. Eu lembro que eu sempre tinha um hábito de, na quinta-feira, eu chegava em casa e eu sentia o cheiro do pão da minha avó, a gente vê o gatilho aí, o cheiro, e aí eu ia lá e comia 2 pães, comia os pães e tinha a recompensa. A gente teve o gatilho, que é sentir o cheiro, a rotina de comer os pães e a recompensa, que era um pão muito gostoso e ainda é. E a gente tem vários exemplos disso. A gente tem outros exemplos também. Como quando você vai e pega o celular, por exemplo, pela manhã, você acordou ali, você teve um gatilho, que você teve algum sentimento, vamos supor. Nossa, eu tenho que mandar mensagem para alguém, eu tenho que ver meu calendário, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse é o seu gatilho, você faz uma rotina, que é pegar o celular e ligar ele, ver as coisas lá, e você tem a recompensa que seria, nossa,
tô bem, consegui ver o celular, tá tudo em ordem, as coisas estão tranquilas. Então é só mais um exemplo de como a gente constrói os nossos hábitos no dia a dia, como que a gente faz isso acontecer e como que a gente cria tudo isso para o nosso cérebro ficar mais tranquilo. E o problema de tudo isso, que a gente vai ressaltar essa noite, é que muitos de nós, a gente não entende que o pecado, ele mora exatamente aí. Quando você está fazendo alguma coisa todos os dias, repetidamente, você acaba desligando o seu cérebro para aquilo. Você acaba se tornando insensível ao pecado que você comete. Muitas vezes a gente tem essa rotina, esse hábito de fazer algum pecado. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa para você, que você ou não concorda, ou você acha diferente, o que vai acontecer naquilo? Vamos identificar os três? Vai ter um gatilho, que alguém fala alguma coisa que você não gostou, não percebeu, não se sentiu confortável, você vai acionar a rotina de mentir, e depois você vai se sentir feliz porque a pessoa simplesmente não soube aquilo que aconteceu. Então a gente vê isso também no pecado. O pecado, ele também é um hábito, ele também é uma rotina, ele também tem todas essas partes. E a gente, como crentes, a gente tem que identificar o hábito. Porque se a gente não identificar o hábito, identificar essas três partes e trabalhar para melhorar isso, a gente vai ser consumido por ele. Imagina que você saísse daqui hoje, agora, e não soubesse de nada disso do que eu falei. Você ia chegar em casa, vamos supor, alguém ia te perguntar alguma coisa da sua família, e você ia mentir para a pessoa e achar isso normal. Você nem ia perceber o que aconteceu. Por quê? Porque virou um hábito. Mentir virou um hábito na sua vida. Então, aí que a gente tem que tomar precaução, aí que a gente tem que abrir o olho. E eu leio isso em Tiago 1,14, que diz assim: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. A gente vê que na palavra de Deus está escrito aquilo que eu acabei de falar. Por quê? Ele fala que quando cada um é tentado, quando é atraído e engodado pela sua própria consciência. O que é isso no sentido dos hábitos? É o gatilho, é o desejo de fazer alguma coisa. Quando você está fazendo algum pecado, você sempre vai ter um gatilho para ele. E o gatilho é o desejo daquela recompensa. E a recompensa do pecado, geralmente é assim, né? Você tem o gatilho, você vai ter a rotina, que seria o pecado, e a recompensa, que seria o prazer momentâneo decorrido do pecado. É igual aquele exemplo da mentira, você se sente bem no final, você sente que saiu bem. Mas nós, como crentes, devemos observar isso. A gente está caindo num hábito que a gente construiu e a gente tem que quebrar isso. A gente tem que fazer diferente. Ele fala aqui, depois havendo a concupiscência concebido, a gente vai processando aquilo, a gente faz a rotina, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então a gente tem que entender que aquilo que para o mundo é normal, para nós não pode ser normal. Para o mundo é normal você contar uma mentira, para o mundo é normal você fazer alguma coisa ruim, usar alguma droga, fazer coisas ruins para as outras pessoas, mas não é normal. Passar os outros para trás não é normal. São gatilhos que a gente foi criando, hábitos que a gente foi criando, que hoje em dia pesam na nossa vida, e nós, eu e você, como crentes, devemos observar isso e mudar essas coisas. E se a gente não souber o que causa os nossos gatilhos, a gente está refém. A gente vai ficar refém a nossa vida inteira. Se você não sabe qual que é o gatilho que te causa a mentira, você vai ficar refém daquilo a vida inteira. Se você não sabe quando você mente, você vai ficar refém daquilo. Quando você faz alguma coisa, quando você usa alguma droga, e isso a gente entende tanto na psicologia quanto na palavra de Deus que a gente está vendo, que acontece todos os dias. Acontece na sua vida, na minha vida, a gente vai criando esses padrões.
e vai acontecendo, e às vezes a gente, como crente, não acaba percebendo, e quando a gente olha para cima, a gente está num buraco. Mas é incrível que a bênção em tudo isso é que dá para se construir os bons hábitos também. Da mesma forma que a gente viu que a gente acaba conseguindo construir hábitos ruins, hábitos nocivos para a nossa vida, pecado, essas outras coisas, a gente vê que dá para construir hábitos bons também. A gente consegue construir hábitos de oração, a gente consegue construir hábitos de leitura da palavra de Deus. Então, em suma, entenda esses gatilhos. Entenda o que te leva a cometer um pecado. Estrutura, pensa nesses 3 pontos que eu falei. O gatilho, a rotina e a recompensa. Entende o que o pecado está fazendo com você nesses 3. O pecado vai ser o do meio, mas o que te leva a fazer aquilo? E que recompensa que você acha que tem aquilo? Entenda que a recompensa é só a morte. E outro aspecto que esse doutor Charles estudou foi que a maneira ótima para você suplantar um hábito ruim não é eliminar o hábito, é substituir a rotina. O que é esse substituir a rotina? Lembra que a gente viu os 3 pontos? A rotina era o ponto do meio. Então, quando você tiver algum gatilho para cometer algum pecado, fazer alguma coisa ruim, você substitui o pecado por alguma outra coisa e tenta fazer uma recompensa para você mesmo sobre aquilo. E é aquilo que eu falei no começo. Se você tenta substituir algum hábito, a gente vê aí um gráfico que é sempre aquilo, né? Nossa, eu vou começar, então, quando eu for fazer esse pecado, eu vou começar a orar. Não, só vou orar, vou substituir ele totalmente por oração. Tudo bem. A pessoa vai lá, chega em casa, nossa, eu tinha hábito de pegar no celular, agora eu vou ficar 2 horas, ao invés de ficar no celular, eu vou ficar orando. Tá bom. A pessoa vai 1, 2, 3, 4, o 5º dia já só 1 horinha e já pega o celular 1 hora. Aí o 6º dia é sábado, tá tranquilo, aí ela já deixa um pouquinho menos, lê a Bíblia 15 minutos, e aí, no final, a gente vai ver que se a gente observar essa mesma pessoa que falou que ia orar 2 horas por dia, a gente vai ver que no mês seguinte ela está mexendo mais 1 hora no celular dela. É uma coisa muito estranha, mas a gente consegue entender isso. Porque a gente não consegue substituir esse hábito se a gente só colocar algo no lugar e tentar empurrar isso. Não, eu vou mudar. Ontem você era o Zezinho da esquina e hoje você quer ser a pessoa mais santa que existe. A gente tem que construir. Lembra aqueles blocos que eu falei? A gente tem que construir blocos assim. E a gente já tem blocos construídos na nossa vida. A gente tem que substituir esses ruins aos poucos pelos bons. E a gente tem que caminhar a cada dia a caminho da santidade. E a gente vê que Paulo ensina isso também. A gente lê em Efésios 4:22, ele fala assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A gente vê aqui que Paulo está falando exatamente isso. Quando você tem um hábito ruim, você tem que entender aquele hábito e se despojar daquele hábito. Você tem que ir tirando aquele hábito da sua vida, que ele vai te corromper, vai trazer concupiscência sobre você, vai te trazer engano. E aí você tem que renovar o seu espírito com um hábito novo. Então você não pode só ter aquele hábito velho e falar assim, nossa, eu vou jogar fora e vou fazer tudo diferente daqui para frente. Você tem que pegar aquele hábito e renovar. Quando você tiver algum gatilho para mentir, você fala assim, não, vou usar esse gatilho para fazer outra coisa. E aí a recompensa vai ser isso aqui, que eu vou falar no final, nossa, eu estou mais próximo de Deus. Eu, ao invés de mentir, eu falei uma verdade, eu falei da palavra de Deus, eu fiz alguma coisa boa. Você vai substituindo o velho homem pelo novo homem, pelos novos hábitos. Vai substituindo a rotina velha, os hábitos velhos pelos novos hábitos. Aos poucos, isso vai tornando você e eu mais próximos de Deus, mais crentes a cada dia.
A mensagem ela é clara hoje à noite. Substitua o mal pelo bem. Vá fazendo as coisas. Despojai, tire a rotina velha. Coloque uma rotina nova, próxima de Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. E sobre aqueles gatilhos que a gente comentou, sempre coloque gatilhos, sempre entenda, isso é muito importante você entender essa noite. Sempre você tem que entender esses gatilhos que acontecem, porque eles te levam a fazer alguma coisa. Então você identificando, você vai pegar a sua rotina, pode mudar aquela rotina, você coloca outra no lugar e entende a recompensa que aquilo estava te dando e coloca outra recompensa no lugar, você vai começar a mudar sua vida. Você vai ser um crente de verdade. Você vai substituir aquele bloco ruim por um bloco novo. E esse bloco novo são os que os crentes fazem. Aquela pessoa que você deveria ser, que Deus te salvou para ser. Uma pessoa mais santa, mais próxima dele, todos os dias. Então vamos orar todos os dias e pedir a Deus para que Ele nos ajude a substituir a rotina do pecado pela nova rotina, uma rotina de santidade, de ficar mais próximo de Deus, de ficar mais perto do Senhor. Colocar oração, leitura da palavra nessas rotinas. Não precisa ser só isso, pode ser uma palavra de bênção. Você pode agradecer a Deus pelo dia. Quando eu estava voltando do serviço com a moto, geralmente eu ficava pensando em várias coisas. E aí eu pensei assim, nossa, e se toda vez que eu sentar na moto, eu começar a olhar para o céu e agradecer a Deus? Aí eu comecei a agradecer a Deus pelo dia, eu comecei a agradecer a Deus pela moto, porque tem gente que anda a pé. Eu comecei a agradecer a Deus porque eu tenho uma casa, porque eu tenho comida, porque eu tenho roupa para me vestir. E você consegue fazer outras coisas, você substituir os hábitos que são ruins ou que são neutros na sua cabeça por hábitos bons de verdade. E aquilo vai te tornando um crente melhor a cada dia. E é esse o segredo, melhorando um passo de cada vez a cada dia. E a gente vê que nessa mudança que a gente está fazendo, a fé, ela dá sustância para essa mudança. Por quê? A outra coisa que o Dr. Charles, ele entendeu que dá para mudar nos hábitos é que não dá para mudar um hábito se você não crê que você vai conseguir sair daquele hábito. Um exemplo desse é que a gente vê várias pessoas na rua, né? Várias pessoas que usam drogas, estão na situação de andarilho aí, e você vê que algumas nunca saem desse estado. Mas as que saem, tem alguma coisa muito em comum nelas. É que elas tinham certeza que dava para sair daquele lugar. Ou porque elas tinham muita fé em Deus, que entraram na igreja, ou porque elas já tinham vivido uma vida antes, fora disso, e elas tinham a crença que dava para sair dessa rotina. E é aí que eu faço uma comparação dessa mensagem com a mensagem da semana passada. Lembra que a mensagem foi sobre esperança? E a esperança hoje, ela serve como fator de mudança da rotina. Porque a esperança, ela complementa a nova rotina. Se você acha que você não consegue fazer alguma coisa, se você acha que não dá para sair dessa rotina que você está engodado, não, eu tô nesse pecado aqui, não dá para sair disso, esse hábito tá fixo, não dá para mudar. Você tem que ter fé, esperança que isso dá para mudar, que Cristo na sua vida consegue mudar tudo isso. E você só muda isso se você tiver esperança, confiança em Deus. É aquilo, esperança é a confiança em Deus. Se você pegar tudo aquilo que eu falei essa noite e tentar falar assim, não, vou só usar o método. Eu vou pegar esse método aqui, tem os 3 pontos, dá para substituir a rotina, tudo bem, eu vou começar a fazer. Se você fizer tudo isso e hoje, como crente, não colocar fé nisso e pedir para Deus te ajudar nisso, tem uma notícia ruim, não vai dar certo. E para isso, eu vou encorajar você essa noite. Eu vou falar assim, em Filipenses 4,13 está escrito, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, no final do dia, para a gente mudar aqueles hábitos ruins, a gente precisa de Deus. Nós, como crentes, temos que entender que o mundo coloca seus métodos, o mundo coloca várias coisas para a gente fazer, várias receitas de bolo, mas o cristão, se ele não tiver Deus como base,
ele não consegue mudar. Então, se você hoje tem uma rotina ruim, um hábito ruim, que está cheio de pecado ali, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Ora para Deus, pede para Ele. Quando você olha para as coisas, você não pode falar assim, por exemplo, para esse versículo, não está escrito, tudo posso com a minha força, ou tudo posso com o método certo que eu li aqui. A nossa fé em Deus nos mostra que a gente pode todas as coisas, mas é em Cristo. A palavra em destaque não é posso todas as coisas, é em Cristo. Porque Cristo, ele é o fator de mudança das nossas vidas. Então você só consegue mudar o estado que você está, seja ele de pecado, seja ele de fazer coisas erradas, para Cristo, para uma coisa boa com Cristo. E a ciência, ela vai tentar ensinar para a gente, você tem que trocar esse hábito assim, assim, assado, mas Cristo de verdade é quem nos vai dar o poder para a gente fazer essa mudança. A gente vê que muitas pessoas no mundo, elas tentam mudar sozinhas. Imagina uma pessoa que está numa situação de rua, e ela fala assim, não, eu vou mudar esse hábito sozinha. Ela começa naquilo ali, mas ela tem companhias, ela tem gatilhos, e por ela não consegue. A gente vê que as pessoas que mudam de verdade, têm uma mudança duradoura, elas confiaram que aquilo era possível, e a maioria delas, vou te falar, entrou na igreja, foi salvo e acreditou em Jesus. E a gente vê que essa mudança dessa pessoa é da água para o vinho. É uma mudança muito mais efetiva. Ela tinha confiança que aquilo era possível e começou a trabalhar para aquele objetivo. E Deus ajudou ela. Ela colocou a confiança em Deus e Deus ajudou ela a mudar esse comportamento, esse hábito. Então, a diferença aqui entre o mundo e a igreja não é apenas uma coisa teórica, é a fonte do poder dos dois. O mundo, ele sempre vai se apoiar na sua força, naquilo que ele consegue fazer, na teoria, nos métodos. Mas nós, como igreja, nós temos que nos apoiar em Cristo, que é o único que consegue mudar esses hábitos ruins para hábitos bons de verdade. Então, vamos parar de achar que a gente consegue por nós mesmos fazer as coisas. Vamos confiar em Deus em tudo isso. Então, a gente vê que o Dr. Charles, ele passou a vida toda dele estudando a questão dos hábitos, né? Ele viu como é que funcionam os hábitos, ele entendeu os loops dos hábitos, que seria aquele lá, o gatilho, a rotina, a recompensa. Ele entendeu tudo isso, como mudar os hábitos, como que ele fez o experimento ali, que ele mudava os hábitos das pessoas. E em tudo isso, ele teve ótimas descobertas. E é muito interessante que a gente viu nessa mensagem que Deus já sabia de tudo isso. E ele já tinha falado tudo isso. A gente leu que Deus tinha falado, lá no nosso versículo inicial, exercita-te na piedade. A gente viu que Deus, por meio de Paulo, falou, desvista-se do velho homem, reveste o novo homem. E a gente vê que Deus falou, confia em mim. Então, todas essas etapas que a gente viu para a transformação dos hábitos, a gente vê que a gente tem na Bíblia. E que Deus falou tudo isso para a gente. Ele deu algo que o homem demorou mais de 2000 anos para conseguir consolidar algo parecido. E ainda assim imperfeito. Deus, ele é o caminho para a mudança. E ele deu as instruções, como a gente viu aqui, também para a mudança. Nós não somos só criaturas de hábito, nós somos filhos de Deus também. E o poder do hábito, ele é real. Mas nós, eu e você, como cristãos, hoje à noite, temos um poder muito maior para usar. E ele vem de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos ajudado a cada dia, que o Senhor nos trouxe aqui em segurança e pela mensagem que o Senhor nos deu. Pai, que o Senhor, por favor, nos ajuda, que possamos construir bons hábitos, mudar os velhos hábitos também, mas tudo baseado no Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe este momento agora de oração que teremos,
que o Senhor esteja conosco e ajude os pedidos que serão feitos aqui. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém.